Vinland Saga é um anime que se inspira um pouco na temática medieval e a realidade ali dos vikings. E ele se passa nessa Idade Média, vamos dizer assim. Tem alguns erros históricos, né? Mas como é uma ficção, a gente não vai aprofundar exatamente nesses erros e sim tentar analisar essa realidade para a gente ver o que esse anime nos ensina é muito valioso, inclusive para nossa época. O anime se passa ali com o Thorfinn, o pai dele acaba morrendo de uma forma também injusta, né? E ele vê o pai dele ser morto. Ele entra na embarcação sem o pai dele perceber e ele tenta matar aqueles assassinos do pai dele, mas era pequeno, ele não conseguia fazer isso no momento. E ele toma uma decisão de entrar naquele bando ali daqueles assassinos para poder no futuro se vingar do pai dele. E ele passa por todo um treinamento para que ele consiga isso. E logo de cara o anime mostra uma noção muito interessante, que é o quão idiota muitas vezes é a vingança, né? Tem uma frase do Confúcio que diz que antes de sair em busca da vingança, cave duas covas, porque uma é para quem você vai matar e outra é para você. Porque logo de cara ele deixa de viver a vida dele em família, e tentar voltar para sua casa, viver ele com sua irmã, com sua mãe, com todo o pessoal do vilarejo que ele morava, para tentar viver uma vida toda em prol da vingança. Essa é a temática central do anime, essa questão da violência e da vingança. Eu sou Fabiano, professor de História, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o quadro Animando a História, em que eu uso animes para falar de temática da história. Esse anime em especial, ele aborda muito a questão da Idade Média e também algumas coisas sobre violência, ciclo do ódio. O Thorfinn, ele na primeira temporada toda, ele vai se tornando esse assassino, ele vai matando pessoas, invadindo vilarejos, matando pessoas inclusive inocentes, coisas que esses assassinos fazem, ele passa a fazer, ele é treinado a fazer, e ele se torna muitas vezes aquilo que matou o pai dele. Então ele se torna aquilo que ele enfrenta, em certo sentido. Tem uma frase do Nietzsche que fala que pra gente tomar cuidado para não olhar muito tempo pro buraco, né? Porque o buraco vai olhar de volta pra gente nesse sentido de cuidado com aquilo que você enfrenta, para aquilo que você enfrenta não se tornar também você. Que era isso, ele queria se vingar da injustiça e do mal que esse cara fez pro pai dele, mas ele estava se tornando exatamente como Ascalon, que é esse assassino que chega matando, seja chega no vilarejo, sequestrando esse bando. Eles acabavam também estuprando mulheres, e essa violência ela é gerada nesse anime, e o Thorfinn ele faz parte desse ambiente e ele foi criado para ser violento nesse sentido. O meio social dele o influencia a assassinar, a matar, a roubar, tudo em prol de muitas vezes para as outras pessoas ganância e poder se propagar. Então tem uma relação de poder aí envolvida. E essa realidade do Thorfinn, ela não é distante, muito pelo contrário, na verdade ela é muito próxima da realidade medieval. Desde pequenos, ele, por volta da pré-adolescência, hoje que a gente chama, né, 13, 12 anos de idade, as crianças, que a gente hoje entende como criança, na época já estava treinando, já estava caçando. Tem um vídeo meu sobre curiosidades da Idade Média que eu falo disso. Eles já eram treinados ali para a guerra, os nobres. Eles já eram treinados para lutar, para guerrear. E a caça principalmente era um treino para quando você for de fato para uma guerra, você está preparado a matar, né? Você é criado para matar. E quantas vezes a gente repete esses ciclos que são ditos pra gente que você tem que fazer, e a gente muitas vezes não para refletir ou tentar mudar eles. E a gente simplesmente continua nesse efeito manada, indo em busca de algo que não pertence a nós, mas sim à sociedade. Isso tem relação direta com a violência e o ódio que a gente vê no anime. Esse ódio, essa violência, ela é gerada pelo meio social. Ela é gerada por outras pessoas, por Thorfinn simplesmente repetir esse ciclo. E nessa busca
imbecil pela vingança, o Askeladd, ele acaba morrendo, outra pessoa mata ele, e o Toph, ele meio que perde o seu sentido de vida, de existência, porque o que ele encontrava no seu sentido de vida era a vingança, era vingar o seu pai. E quando isso não é mais possível fazer porque outra pessoa matou, ele se sente perdido nesse meio. E a gente vê que ele tem na primeira temporada tem uma falta de empatia, um senso de responsabilidade muito grande. Ele vive como um adulto, ele parece um adulto, às vezes até mais adulto que os próprios adultos, nesse sentido de responsabilidade, tá o tempo inteiro armado e preparado para guerrear, para lutar. A gente vê também que essa questão da violência na mitologia nórdica, ela é bem forte, inclusive eu diria que é até mais forte do que aqui no Ocidente, porque lá tinha o paraíso dos vikings, né, Valhalla, era destinado aos guerreiros. Tem uma série de critérios ali morais e éticos também que alguns historiadores falam. Não é só morrer em batalha, né? Mas morrer em batalha era um desses critérios para você chegar em Valhalla. A coragem, se é que pode ser dito assim, de você lutar, enfrentar, guerrear, matar, era um valor estimado pelas pessoas, buscado por todos e propagado dentro daquela cultura. Então a gente vê que na cultura nórdica os vikings, os deuses, eles são guerreiros, né? Eles têm essa aura de guerrear, de lutar, de matar. Então a gente vê ali na nossa cultura também, como quando chega os filmes, né, assim, um pouco deturpados, mas mostram também isso ali, a questão do Thor, Odin, todas aquelas criaturas que a gente vê na mitologia nórdica, elas influenciam diretamente, né, essa religião nórdica, ela influencia diretamente na cultura ali dos vikings. E elas são criadas por essas pessoas também para buscar esse algo que elas estão querendo na sociedade também. A gente entra em algumas questões do que o Harari ele diz, né, o historiador muito famoso, ele tem um livro que é Sapiens, uma breve história da humanidade, que ele fala que não existe justiça na história, né? Então o Thorfinn ele se sente perdido também porque ele não vê esse ideal de justiça. Aquele meio que ele vive, isso é um pouco inviável. Ele viu seu pai ser morto, mesmo não devendo ser morto, mesmo sendo uma pessoa boa e mesmo ganhando em batalha do Askeladd, como tinha mais pessoas, ele acabou sendo morto de uma forma injusta e de uma forma antiética, né? E a gente vê que a violência e a guerra, ela é injusta. Ela não faz parte, né? Na história, eu concordo muito com Harari, que não existe justiça na história. A gente vive injustiças o tempo inteiro, inclusive no presente. Até o ideal do que é justo, a gente pode parar para refletir, né? Mas esse anime ele mostra muito essa questão também da ganância, de a gente ficar egoísta e violento. Nesse anime a gente vê eles buscando terras, bens materiais, correndo risco de morrer em batalha, simplesmente para ter mais. Troca de que esse mais ele vem? Tipo, pra quê, né? A gente vê guerreiros abandonando seus vilarejos, lugares que eles moram, seu conforto, para ir para terras desconhecidas, lutar em prol de nada, vamos dizer assim, e ficar preso nesse ciclo ao invés de estar ali com a sua família, vivendo plenamente bem e feliz, que era o que o Thorfinn tinha a possibilidade de ter feito desde o início, e ele não fez, né? Ele viveu uma vida inteira em prol de vingança, em prol de ódio, vivendo com as pessoas que ele odiava e treinando para matar essas pessoas ao invés de viver a vida dele. Quanto tempo de energia, de tempo ele está gastando com esse ciclo ao invés de ir lá e viver sua vida e deixar as coisas como estavam? E será que em algum sentido a gente também não está preso a esse ciclo também de violência, egoísmo e também ganância? Será que no nosso mundo hoje capitalista, a gente também em certo sentido não fica refém do capital? Tem que ter a casa, tem que ter o carro, e às vezes a gente abandona as coisas que são mais importantes pra gente, os amigos, a família, os momentos de lazer, em prol de mais, mas para que esse mais, né?
Para que esse excesso? Eu sou um fascinante do minimalismo, né? Que é exatamente essa busca por menos, busca do que é essencial para a gente. Uma filosofia bem interessante que critica, né, essa forma de organização do modo capitalista. Na segunda temporada a gente vê o protagonista ele passando por um processo de amadurecimento, né? E ele tem uma mudança muito significativa dentro da história. A gente vê que ele é uma outra pessoa de fato, é uma outra pessoa que pode decepcionar alguns ao analisar a Vinland Saga, mas me agradou essa mudança. E é um relato que, assim, é comum nos animes, a questão do ciclo do ódio, né? Ele percebe que aquele ciclo que eles estão fazendo de matar outras pessoas, de vingança, de guerra desnecessária, é algo fútil. E às vezes a gente está abrindo mão do que é importante e botando a nossa vida em jogo. Então estamos correndo risco de morrer o tempo inteiro no anime por conta de desejos que no final das contas não são tão importantes assim. E o que ele fala, né, no final da segunda temporada é justamente isso, que o que é mais importante é a nossa vida, né? É a nossa existência. E essas guerras, elas não estão colaborando para a nossa existência plena. E se não existe um lugar no mundo em que a paz, a justiça, ele vai criar, né? Ele vai fugir até encontrar um lugar ou vai criar aquela realidade para fugir da guerra, né? Isso é muito importante, que ele vem de acordo com vários conceitos. O Tolkien ele tem um amadurecimento muito interessante, que ele vai em um caminho oposto ao que o Eren no Shingeki no Kyojin faz, por exemplo, né? O Eren acaba sendo um genocídio dentro do anime Shingeki no Kyojin. E o Tolkien ele vai com realmente de paz, de não violência. E o Naruto também fala, né, sobre essa questão do ciclo do ódio, gera vingança. Tem um vídeo sobre isso também. Depois de terminar isso, vocês assistam. E é muito interessante essa correlação, né? Tem um livro, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele diz que muitos conflitos que a gente tem, muitas confusões, muitas guerras inclusive, elas poderiam ser evitadas se a gente se comunicasse de uma forma melhor, se a gente tivesse uma comunicação melhor. Então a gente vê que no anime alguns conflitos eles não deveriam existir, eles não fazem sentido existir. Mas, no entanto, isso faz parte da nossa realidade histórica. O tempo inteiro a nossa história ela esteve envolvida em guerras, em conflitos o tempo todo. Inclusive agora a gente vê, né, a guerra na Ucrânia. E não é a única guerra, né? Não acredito que seja a última. Porque a guerra, infelizmente, ela faz parte da história humana. E é difícil a gente quebrar com esses ciclos. Na realidade medieval era muita guerra, tinha muito conflito. Guerra dos 100 anos, tinha guerra religiosa, tinha a Santa Inquisição. Então a gente está o tempo todo em conflito uns com os outros, em prol de besteiras muitas vezes. E quando é coisas essenciais, não era ao ponto de ir para a guerra. E o Tolkien ele busca essa paz sem violência de fato na segunda temporada para quebrar justamente esse ciclo do ódio que a gente vê no anime e também na nossa realidade o tempo todo. E o Tolkien ele passa por esse amadurecimento muito grande e ele tem um outro ideal de guerreiro, do que é ser um guerreiro, do que é ser o ideal de força. A força não é você matar, assassinar, fazer as pessoas serem escravas, né? Ele quer acabar inclusive com a escravidão, mas muito pelo contrário, é você ser gentil, né? A força estaria na gentileza, na não violência, num mundo em que todos possam viver de uma forma plena, sem estar correndo risco de morrer o tempo inteiro. E esse amadurecimento, eu lembro de uma frase do Heráclito, filósofo, né, grego, que ele diz que é impossível uma pessoa passar mais de uma vez pelo mesmo rio, porque o rio já não é o mesmo e a pessoa também não, né? Então a gente está mudando o tempo inteiro, a gente passa por mudanças o tempo todo. Então, para o bem ou para o mal, a gente passa por esse processo de mudança. E no caso do Tolkien, ele mudou para um personagem mais maduro, mais consciente sobre tudo que está envolvido nele. Ele reconhece o que ele fez, mas ele busca entender que no presente ele não é aquilo que ele fez e que ele pode mudar dali para frente. E esse conceito, essa forma de pensar,
ela é importante para a gente analisar também a nossa vida, a nossa existência, né? Como a gente pode melhorar como ser humano? Será que é possível a gente terminar ciclos ruins que vieram do passado? Será que a gente é obrigado de fato a seguir ciclos que são destrutivos para nós e para os outros? Ou a gente tem essa possibilidade de ter uma nova forma de resolver essas coisas, novas formas de resolver esses conflitos e fugir dessa guerra o tempo inteiro de todos contra todos, como diz o Hobbes, né? Que a gente no estado de natureza, a gente viveria no estado de guerra, estado de conflito em que todos estão contra todos o tempo inteiro. Então, será que isso é determinante ou a gente tem uma possibilidade de fugir disso? Serve de reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar para outras pessoas. É isso aí, muito obrigado. Falou!